Meu nome é Davi Gomes Massaro, eu faço parte da turma de produção audiovisual da FIANFAAN. Hoje eu vou apresentar o nosso trabalho da aula de arte, cultura e estética que foi feito em grupo sobre o futurismo. O futurismo é uma vanguarda artística do século XX, criado em Milão, na Itália, por volta dos anos de 1909. Para continuar, eu vou falar um pouco sobre a origem desse movimento. Veio a partir da publicação do seu manifesto, Manifesto Futurista, publicado no jornal Le Figaro em 20 de fevereiro de 1909 e foi escrito por Filippo Tommaso Marinetti. Muito se fala desse manifesto sobre a posição de Filippo Marinetti e dos demais artistas do movimento ao fascismo de Mussolini, que estava contido tanto no manifesto quanto no movimento futurista, apoio ao fascismo. Muitas ideologias fascistas eles apoiavam e praticavam no movimento e também estava contido no manifesto. O manifesto se propagou por meio do alvoroço gerado quando chegou a segunda revolução industrial, criações e descobertas, novidades que ela trouxe, que foi da segunda metade do século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse período foi marcado pela vida cotidiana cada vez mais rápida, sem parar, frenética, cada vez melhor o meio de transporte avançando cada vez mais e a comunicação cada vez mais fluida. Filippo Marinetti chegou a escrever certo texto, uma certa citação de Filippo Marinetti, onde ele dizia basicamente que eles queriam a guerra, né? O fascismo glorifica a guerra, e como eles seguiram isso, para eles, para os fascistas, todo mundo que apoiava, a guerra era o único jeito de melhorar o mundo, de limpar o mundo. E eles eram contra museus, contra bibliotecas, as academias de toda a natureza, de todas as matérias, todas as disciplinas. Lutava para combater o moralismo, o feminismo. As principais características do movimento nas artes, em suas obras, é a representação da velocidade do movimento. E nas suas obras é muito fácil perceber a velocidade da pintura em si, também da escultura. Dá para perceber que parece que está em movimento mesmo. As máquinas, tecnologia e a indústria como principal fonte de inspiração era muito usado como tema, como inspiração para a maioria das obras. Máquinas, novidades, tecnologia, evolução, indústria, tudo como principal. Formas geográficas eram bastante usadas para montar, principalmente esculturas e pinturas, dando um ar de abstratismo, mas mesmo assim formando uma figura, conseguindo formar uma obra lindíssima. Contraste das cores e o militarismo que estava contido no movimento. Todos eles apoiavam as forças militares de seu país. E na literatura, ignorava a pontuação nas obras literárias e usava onomatopeias que são sons específicos para representar algum objeto, como o tic-tac do relógio. Temos também no cinema o filme Tempos Modernos de Charles Chaplin, que é um filme que mostra muito bem como foi a consequências do mundo industrial, das revoluções, das novidades das revoluções industriais, né? Onde o funcionário trabalhava em média 14 horas por dia, mesmo sendo homens, mulheres, estando grávida ou não, e crianças, todos trabalhavam nessa jornada de trabalho totalmente exaustiva e totalmente sem preocupação com o bem-estar do trabalhador, e faz bastante críticas ao ideal futurista, né? Sobre militarismo e tirando essa ideia de que o mundo que eles viviam era magnífico. Os principais artistas do movimento, começando por Filippo Marinetti, o fundador do manifesto. Nasceu em Alexandria, no Egito, no ano de 1876. Ele era um militante ativo do fascismo, lutando na Primeira Guerra Mundial. Ele era um poeta, escritor e jornalista egito-italiano. Quando era criança, ele sempre se interessou bastante por literatura, chegando até criar uma revista na escola chamada de Papyrus, mas quase foi ameaçado de expulsão devido a ter publicado na sua revista Émile Zola, que era um consagrado escritor francês que é considerado o criador e representante da escola literária do naturalista, né? Também uma forte figura libertária na França. Concluiu seus estudos no Egito e depois seguiu para Paris, onde estudou na Sorbonne e formou em 1894. Em seguida se formou em Direito
na Universidade de Pávia em 1899 e depois disso se dedicou a ser advogado e na literatura. No Manifesto Futurista juntaram-se Marinetti, Umberto Boccioni, Luigi Russolo e Carlo Carra, autores do Manifesto Futurista, esses artistas, em 1910. No mesmo ano que Boccioni redigiria o Manifesto Técnico da Pintura Futurista. E Marinetti morreu em 1944, vítima de uma parada cardíaca. O próximo artista seria o Giacomo Balla, foi um escultor e pintor italiano, nasceu na cidade de Turim, na Itália, em 1971, em 18 de julho. Faleceu na cidade de Roma em 19 de março de 1958. Giacomo Balla, ele ingressou no movimento futurista ao ano de 1910, mas o abandonou 2 décadas depois, em 1931. Ele é considerado um dos mais importantes artistas plásticos do futurismo italiano, além de ser um dos fundadores do movimento artístico. Apesar de que suas obras sejam mais pinturas, ele também produziu bastante esculturas e cenários para peças teatrais. Em suas obras de arte, ele destacava bastante cenas urbanas cotidianas, valorizava a pintura de retratos, retratou em suas paisagens a luz, o movimento, a velocidade, a dinâmica e a energia. Aqui do lado temos a pintura dele, Dinamismo de um Cão na Coleira, que foi feita em 1912. Dá para perceber bastante o uso do pontilhismo e do movimento. O cachorro parece que tá andando mesmo, né? Dá para ouvir o balançar do rabo, as orelhas. Próximo considerado fundador do movimento seria Umberto Boccioni, pintor e escultor nascido na Itália em 1882. Ele foi um dos artistas mais conhecidos do futurismo e também é conhecido como um dos maiores e mais importantes teóricos do futurismo na Itália. Umberto, começo da sua vida adulta no estudo de desenho na cidade de Roma, foi aluno do artista Giacomo Balla. O mesmo ano que lançaram, junto com outros artistas, o Manifesto Futurista, ele fez sua primeira exposição individual na cidade de Veneza. Em 1912, participou da primeira mostra de arte futurista realizada em várias cidades da Europa. Entrou para o exército em 1915 e faleceu logo após a uma queda do cavalo na cidade de Sorte, na Itália, em 17 de agosto de 1916. Em suas obras, as características eram imagens com efeitos de movimento e dinamismo, uso de cores prismáticas, pintura de imagens com aspecto estilhaçado, valorização de temas contemporâneos, principalmente relacionado ao desenvolvimento da indústria e tecnológico no começo do século XX, temáticas relacionadas à vida rápida, tumultuada e estressante das grandes cidades e a presença de formas transparentes, sobreposições nas suas pinturas. Ao lado vemos uma das suas obras mais importantes, o Antigrafo, pintada em 1912, que dá para perceber bastante o seu estilo, o abstratismo nele e o uso de certas cores e o estilhatismo, sua obra. O próximo e último da nossa lista seria o Luigi Russolo, o pintor e compositor que nasceu no ano de 1947 também na Itália. Ele e o irmão foram os compositores da música futurista e também ele trabalhou com Marinetti junto no início do movimento e foi o criador que publicou La Arte del Rumore, que seria o seu jeito de se expressar segundo os sons da vida. Os sons da vida cotidiana eram para ser retratados em música, segundo a ele. A data de falecimento dele seria em 4 de fevereiro de 1947, morreu aos 61 anos. Ele acreditava na vida contemporânea era demasiado ruidosa e que os ruídos deveriam ser utilizados para a música. Ele se dedicava bastante na música e se expressar segundo a vida deles naquela época. Ele inventou e construiu muitos instrumentos que chamou de intonarumore, que seria entonadores de barulho. Todos os exemplares desses instrumentos criados foram destruídos ao decorrer da Segunda Guerra Mundial. Em suas obras, o Solo usava bastante a tonificação de cores diferentes, utilizando bastante o abstratismo do movimento e chegando até mesmo
a retratar bastante as formas de luz, sombra. E suas obras eram, pelo que dá para se perceber, eram as que mais retratavam bem o efeito da luz sobre os objetos. Ao lado temos o dinamismo de um automóvel, que foi feito em 1913, uma das obras mais conhecidas do Russolo, que dava a perceber bastante o uso de forma abstrata da pintura e o uso de cores fortes, sombra e luz. Para finalizar nosso lindo trabalho, vamos falar agora sobre o futurismo no Brasil, da Semana de Arte Moderna em São Paulo. No dia 30 de dezembro de 1909 foi publicado no Jornal de Notícias em Salvador a tradução do Almaty Diniz do Manifesto Futurista. Acabou não tendo notoriedade, já que os escritores de maior influência ignoravam a notícia que circulava fora da região onde eles atuavam, né? O primeiro contato do Manifesto Futurista e o movimento futurista foi com a Semana de Arte Moderna em 1922. Um dos grandes nomes do futurismo no Brasil, na literatura, foi Oswald de Andrade, que foi basicamente quem trouxe o movimento para o país. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Um abraço para todos aí, produtores audiovisuais. Obrigado.